O sol começava a se pôr sobre a cidade de São Paulo quando Rafael Mendes estacionou seu BMW preto em frente ao prédio espelhado que abrigava a sede de sua empresa de tecnologia. Aos 23 anos, ele era considerado um prodígio nos negócios, tendo transformado uma startup criada na garagem de casa numa empresa que hoje empregava mais de 200 pessoas. Mas o sucesso tinha seu preço. As longas jornadas de trabalho, as reuniões intermináveis e a pressão constante por resultados haviam criado uma rotina mecânica em sua vida. Naquela quinta-feira, Rafael havia perdido a noção do tempo durante uma videoconferência com investidores japoneses. Quando finalmente olhou para o relógio, já passava das 9 da noite. O estômago roncou, lembrando de que havia pulado o almoço novamente. Decidiu parar no supermercado antes de ir para casa. O estabelecimento ficava a apenas 2 quarteirões de seu apartamento, numa região nobre da cidade. Rafael pegou rapidamente alguns itens básicos: pão, leite, ovos, frutas. Estava na fila do caixa quando seu celular tocou. Era seu sócio, comentando sobre uma proposta de fusão que havia chegado por e-mail. Absorto na conversa, Rafael não percebeu quando saiu do supermercado e caminhou em direção ao carro. Foi então que a viu. Do outro lado da rua, numa esquina mal iluminada, uma figura pequena se movia entre os sacos de lixo que haviam sido colocados para a coleta matinal. A princípio, Rafael pensou se tratar de um morador de rua comum, mas algo o fez parar e observar mais atentamente. A pessoa era jovem, muito jovem, e carregava algo nos braços. Quando ela se aproximou de um poste de luz, Rafael conseguiu ver melhor. Era uma garota, aparentando ter menos de 20 anos, e o que ela carregava era um bebê. O coração de Rafael acelerou. Ele desligou o telefone abruptamente, deixando seu sócio falando sozinho, e atravessou a rua sem nem olhar o trânsito. A garota estava agachada ao lado de uma lixeira, examinando cuidadosamente o conteúdo de um saco rasgado. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, os cabelos castanhos desgrenhados, mas mesmo na penumbra da rua, Rafael pôde perceber que ela tinha traços delicados, quase angelicais. O bebê em seus braços não deveria ter mais que alguns meses e choramingava baixinho. Com licença, Rafael disse suavemente, tentando não assustá-la. A garota se sobressaltou e se levantou rapidamente, segurando o bebê com mais força. Seus olhos grandes e castanhos o fitaram com uma mistura de medo e desconfiança. Eu não estou fazendo nada de errado, ela disse, a voz tremula mais determinada. Só estou procurando algumas coisas que foram jogadas fora. Rafael ergueu as mãos num gesto de paz. Eu sei, eu vi. Não vim aqui para te expulsar ou chamar a polícia. Só queria saber se você está bem. Se precisa de ajuda. A garota o estudou por um momento, claramente tentando decidir se podia confiar nele. Rafael notou que ela estava tremendo, e não apenas de medo. A noite estava fria, e suas roupas eram inadequadas para o tempo. Você tem fome? Rafael perguntou gentilmente. Os olhos da garota se encheram de lágrimas, mas ela ergueu o queixo com orgulho. Nós não precisamos da sua piedade. Não é piedade, Rafael respondeu. É humanidade. Qual é o seu nome? Ela hesitou por um longo momento. Isabela, disse finalmente. Isabela, eu sou Rafael. E esse pequeno aí? Isabela olhou para o bebê em seus braços, e por um instante, sua expressão endurecida se suavizou completamente. Ela se chama Sofia. É minha irmã. Rafael sentiu um aperto no peito. Irmã, não filha. Isso significava que Isabela era ainda mais nova do que parecia. Quantos anos você tem, Isabela? 18, ela respondeu, erguendo o queixo novamente. Rafael fez um cálculo rápido em sua mente. Se o bebê tinha alguns meses e Isabela tinha 18 anos, significava que ela havia se tornado responsável pela criança quando ainda era menor de idade. Vocês têm onde ficar esta noite? Isabela não respondeu imediatamente, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Olha, eu sei que você não me conhece, e entendo sua desconfiança. Mas está fazendo frio, e sua irmã é muito pequena. Pelo menos deixe eu comprar alguma comida para vocês.
Isabela olhou para Sofia, que havia parado de chorar mas agora tremia visivelmente. A luta interna era evidente em seu rosto. Só comida, ela disse finalmente. E eu pago de volta quando puder. Rafael sorriu pela primeira vez desde que a havia visto. Combinado. Eles caminharam juntos até uma lanchonete que ainda estava aberta a algumas quadras dali. Isabela mantinha distância, claramente ainda desconfiada, mas Rafael notou como ela protegia cuidadosamente a irmã do vento frio. Na lanchonete, Rafael pediu sanduíches, batatas fritas, refrigerante e leite para o bebê. Isabela comeu vorazmente, como se não tivesse feito uma refeição decente em dias, mas sempre certificando-se de que Sofia estava confortável e alimentada primeiro. Há quanto tempo vocês estão na rua? Rafael perguntou suavemente. Isabela parou de comer e o olhou com cautela. Por que quer saber? Por que me preocupo? Uma garota da sua idade não deveria estar passando por isso, especialmente com uma criança para cuidar. Você não entende, Isabela disse, sua voz ficando mais dura. Ninguém entende. Todos pensam que sabem o que é melhor para nós, mas não sabem de nada. Rafael percebeu que havia tocado num ponto sensível. Você tem razão. Eu não entendo. Mas gostaria de entender, se você quiser me contar. Isabela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para Sofia que havia adormecido em seus braços. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de dor. Nossa mãe morreu há 6 meses. Câncer. Ela estava doente há muito tempo, mas escondeu de mim até não conseguir mais. Quando ela foi internada pela última vez, descobriram que ela estava grávida de 3 meses. Rafael sentiu um nó na garganta, mas não disse nada, permitindo que Isabela continuasse. Os médicos queriam que ela fizesse quimioterapia, mas isso poderia prejudicar o bebê. Então ela escolheu. Ela escolheu a Sofia em vez dela mesma. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Isabela, mas ela continuou. Sofia nasceu prematura, mais saudável. Mamãe conseguiu segurá-la uma vez antes de partir. E então foi só nós duas. E seu pai? Outros parentes? Isabela riu amargamente. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Nunca mais ouvimos falar dele. E o pai da Sofia, bem, ele desapareceu quando soube da gravidez. Minha mãe tinha uma irmã, mas ela mora no interior e disse que não podia cuidar de 2 crianças. Ofereceu para levar apenas a Sofia. Mas você não quis separar-se dela. Como eu poderia? Ela é minha responsabilidade. Mamãe me fez prometer que cuidaria dela, não importa o que acontecesse. Rafael ficou em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. A força e determinação de Isabela eram admiráveis, mas ele podia ver o peso que ela carregava. E vocês estão morando onde? Em lugares diferentes. Às vezes conseguimos ficar num abrigo por algumas noites, mas eles sempre querem separar a gente, ou tem regras que não conseguimos seguir. Na maior parte do tempo, dormimos em praças, embaixo de marquises. O coração de Rafael se partiu. Isabela, isso não pode continuar assim. Vocês vão ficar doentes, ou pior. Você acha que eu não sei disso? Ela explodiu, sua voz carregada de frustração. Você acha que eu escolhi esta vida? Eu tentei tudo. Tentei conseguir trabalho, mas ninguém contrata uma menor de idade com um bebê. Tentei a ajuda do governo, mas os processos demoram meses e sempre querem levar a Sofia. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não estava julgando você, Rafael disse calmamente. Pelo contrário, estou impressionado com sua coragem e determinação. Mas talvez eu possa ajudar de uma forma diferente. Isabela olhou com desconfiança. Como? Rafael respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a propor era impulsivo e talvez até irresponsável. Você poderia ficar na minha casa. Temporariamente. Até conseguirmos encontrar uma solução melhor. Os olhos de Isabela se arregalaram. Por quê? Você nem me conhece. Porque é a coisa certa a fazer. Por que nenhuma criança deveria estar na rua? Por quê?
Rafael parou, tentando encontrar as palavras certas. Porque algo dentro de mim não me permite simplesmente ir embora e fingir que não vi vocês. Isabela ficou em silêncio por um longo tempo, claramente lutando com sua decisão. Sofia começou a se mexer em seus braços, fazendo pequenos ruídos de desconforto. Eu não confio facilmente nas pessoas, ela disse finalmente. Eu entendo. Mas às vezes, temos que correr riscos. E eu prometo que vocês estarão seguras comigo. Isabela olhou nos olhos de Rafael, como se estivesse tentando ler sua alma. Depois de um momento que pareceu eterno, ela sentiu lentamente. Ok. Mas só por esta noite. E se você tentar qualquer coisa estranha, eu vou embora na mesma hora. Rafael sorriu. Combinado. O apartamento de Rafael ficava no 20º andar de um prédio moderno com vista para a cidade. Quando as portas do elevador se abriram, Isabela ficou visivelmente impressionada, mas tentou disfarçar. É grande, ela comentou simplesmente. Grande demais para uma pessoa só, Rafael admitiu enquanto acendia as luzes. O apartamento era elegante mas impessoal, com móveis modernos e cores neutras. Claramente a casa de alguém que passava muito tempo trabalhando e pouco tempo vivendo. O banheiro é por ali, Rafael indicou. Há toalhas limpas no armário. E se quiserem tomar um banho, fiquem à vontade. Isabela olhou para suas roupas sujas e depois para Sofia. Seria possível lavar nossas roupas? Claro. Tenho uma máquina de lavar. E deve haver algumas roupas que serviriam em você no meu armário. Camisetas grandes, shorts, coisas assim. Pela primeira vez desde que se conheceram, Isabela sorriu de verdade. Era um sorriso pequeno, mas transformou completamente seu rosto, revelando a beleza natural que a dureza da vida nas ruas havia escondido. Obrigada, ela disse suavemente. Enquanto Isabela e Sofia tomavam um banho, Rafael preparou o quarto de hóspedes, trocando os lençóis e colocando travesseiros extras para criar um espaço seguro para o bebê dormir. Também separou algumas de suas roupas menores e mais velhas para Isabela usar. Quando ela saiu do banheiro, com os cabelos limpos e penteados e vestindo uma de suas camisetas, Rafael sentiu algo estranho no peito. Isabela era linda, mais linda do que ele havia percebido inicialmente. Mas havia algo mais que o atraía, sua força, sua determinação, a forma como cuidava da irmã com tanto amor e dedicação. Está muito melhor, ele perguntou. Muito. Não lembro a última vez que tive um banho quente de verdade. Isabela colocou Sofia, agora limpa e cheirosa, numa improvisada cama feita com travesseiros no sofá. Ela vai dormir bem esta noite. E você? Isabela encolheu os ombros. Eu sempre durmo bem quando sei que ela está segura. Eles ficaram conversando até tarde naquela primeira noite. Rafael contou sobre sua empresa, seus sonhos e ambições. Isabela falou sobre sua mãe, sobre como era a vida antes da doença, sobre seus próprios sonhos que haviam sido colocados de lado quando a realidade bateu à sua porta. Eu queria ser professora, ela confessou. Sempre gostei de crianças, de ajudá-las a aprender coisas novas. Mas agora... Agora você está sendo a melhor professora que Sofia poderia ter, Rafael disse. Está ensinando a ela o que é amor incondicional. Isabela sorriu tristemente. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa. Se ela não seria mais feliz numa família de verdade, com pessoas que podem dar a ela tudo que eu não posso. Família não é sobre dinheiro ou coisas materiais, Rafael respondeu. É sobre amor, cuidado, proteção. E você está dando tudo isso para ela. Nos dias que seguiram, estabeleceu-se uma rotina peculiar no apartamento de Rafael. Ele saía cedo para trabalhar, deixando dinheiro para que Isabela pudesse comprar mantimentos e coisas para Sofia. Quando voltava à noite, encontrava a casa organizada, o jantar pronto e as duas meninas sempre limpas e bem cuidadas. Isabela havia se revelado uma excelente cozinheira e dona de casa, habilidades que havia desenvolvido cuidando da mãe durante a doença. Mas Rafael notou que ela nunca relaxava completamente, sempre alerta, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento.
Você não precisa ficar tão tensa, ele disse numa noite, enquanto jantavam. Vocês podem ficar aqui o tempo que precisarem. Por que está fazendo isso? Isabela perguntou de repente. Você não me deve nada. Na verdade, eu só trouxe problemas para a sua vida. Rafael parou de comer e olhou para ela. Nos últimos dias, ele havia se perguntado a mesma coisa. Por que havia se importado tanto com uma estranha na rua? Por que havia aberto sua casa para ela? A resposta estava ficando mais clara a cada dia que passava. Por que você mudou minha vida? Ele disse simplesmente. Como assim? Antes de te conhecer, minha vida era só trabalho. Eu acordava, ia para o escritório, trabalhava até tarde, voltava para casa, dormia e repetia tudo no dia seguinte. Eu tinha sucesso profissional, dinheiro, uma bela casa, mas estava vazio por dentro. Isabela ouvia atentamente, Sofia dormindo tranquilamente em seus braços. Quando chego em casa agora e vejo vocês duas aqui, sinto que finalmente tenho um lar de verdade. Pela primeira vez em anos, tenho algo para esperar além de uma reunião de negócios. Isabela ficou em silêncio, processando suas palavras. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Eu sinto mesmo. Nos últimos meses, eu só pensei em sobreviver, em manter Sofia segura. Mas aqui, com você, pela primeira vez desde que mamãe morreu, sinto que posso respirar. Seus olhos se encontraram através da mesa, e Rafael sentiu algo se mover dentro dele. Não era apenas simpatia ou desejo de ajudar. Era algo muito mais profundo e complexo. Isabela, ele começou, mas foi interrompido pelo choro de Sofia. Ela deve estar com fome, Isabela disse, levantando-se rapidamente para preparar a mamadeira. Rafael a observou enquanto ela cuidava da bebê com movimentos práticos e carinhosos. Naquele momento, ele soube com certeza absoluta que estava se apaixonando por ela. A revelação o assustou. Isabela era nova, vulnerável, dependia dele para ter um teto sobre a cabeça. Seria correto desenvolver sentimentos por ela nessas circunstâncias? Seria justo com ela, que já havia passado por tantas dificuldades? Mas os sentimentos estavam lá, crescendo a cada sorriso que ela lhe dava, a cada momento que compartilhavam cuidando de Sofia, a cada conversa que tinham sobre sonhos e esperanças. Uma semana depois do primeiro encontro, Rafael tomou uma decisão. Chegou em casa mais cedo, carregando sacolas de compras. O que é isso tudo? Isabela perguntou, curiosa. Roupas para vocês duas. Roupas de verdade, não apenas minhas camisetas velhas. Isabela ficou pálida. Rafael, eu não posso aceitar isso. Já estou devendo demais para você. Você não me deve nada. E antes que proteste, pense na Sofia. Ela precisa de roupas adequadas para a sua idade. Isabela olhou para as sacolas, claramente tentada, mas ainda relutante. Existe uma condição, Rafael disse. Qual? Quero que você me acompanhe amanhã para conhecer minha empresa. Estou pensando numa proposta que pode interessar a você. No dia seguinte, Isabela vestiu uma das roupas novas que Rafael havia comprado, um vestido azul simples mas elegante, e o acompanhou até o escritório. Rafael havia contratado uma babá para cuidar de Sofia durante algumas horas. A empresa era impressionante, com escritórios modernos e funcionários jovens e dinâmicos. Isabela ficou claramente intimidada no início, mas Rafael a apresentou a todos como sua amiga especial, tratando-a com tanto respeito que logo ela se sentiu mais à vontade. O que achou? Rafael perguntou, mostrando-lhe a sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. É incrível. Você deve ter muito orgulho do que construiu. Tenho. Mas ultimamente tenho pensado que está faltando algo. O que? Rafael se virou para olhá-la. Um propósito maior. Construí tudo isso pensando apenas em lucro e crescimento. Mas conhecer você me fez perceber que poderia usar meu sucesso para fazer uma diferença real na vida das pessoas. Isabela franziu as sobrancelhas. Não estou entendendo. Quero criar um programa de apoio a jovens mães em situação de vulnerabilidade.
Oferecer moradia temporária, capacitação profissional, creche para os filhos, suporte psicológico. Um programa completo que ajude essas mulheres a reconstruir suas vidas. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Rafael. E eu quero que você me ajude a criar esse programa. Você conhece as necessidades reais dessas mulheres porque viveu isso na pele. Seu conhecimento seria inestimável. Mas eu não tenho experiência em negócios, não tenho nem terminado o ensino médio. Você tem algo muito mais importante que qualquer diploma, experiência de vida e empatia verdadeira. O resto nós podemos aprender juntos. Isabela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela da sala de reuniões para a cidade lá embaixo. Existem tantas meninas como eu lá fora, ela disse finalmente. Sozinhas, assustadas, tentando fazer o melhor que podem. E agora podemos ajudá-las. Isabela se virou para Rafael, e ele viu uma determinação nova em seus olhos. Sim, ela disse. Vamos fazer isso. Os meses seguintes foram intensos. Isabela se dedicou de corpo e alma ao desenvolvimento do programa, que recebeu o nome de Mãos que Acolhem. Ela participou de reuniões com assistentes sociais, psicólogos, advogados e outros profissionais, sempre oferecendo uma perspectiva única baseada em sua própria experiência. Rafael a observava maravilhado enquanto ela se transformava. A menina assustada que havia encontrado catando lixo na rua havia se tornado uma mulher confiante e articulada, capaz de defender suas ideias com paixão e inteligência. Você é incrível, ele disse numa noite, depois de uma reunião particularmente produtiva. Isabela corou. Nos últimos meses, Rafael havia percebido que ela também estava desenvolvendo sentimentos por ele. Pequenos gestos, uma mão que demorava a se afastar quando lhe passava um documento, olhares que duravam mais que o necessário, sorrisos especiais reservados só para ele. Não seria nada disso sem você, ela respondeu. Você se subestima. A força sempre esteve dentro de você. Eu só ofereci uma oportunidade. Eles estavam sozinhos no escritório de Rafael. Sofia dormia no berço portátil que haviam instalado numa sala ao lado para as ocasiões em que Isabela precisava trabalhar até mais tarde. Rafael, Isabela disse suavemente, preciso te contar uma coisa. O coração dele acelerou. O que é? Isabela respirou fundo, como se estivesse se armando de coragem. Eu estou me apaixonando por você. Rafael sentiu uma onda de alívio e felicidade. Isabela. Sei que é complicado, ela continuou rapidamente. Sei que você fez tanto por mim que talvez meus sentimentos sejam só gratidão, ou síndrome de Estocolmo, ou sei lá o que os psicólogos chamariam. Mas não consigo mais fingir que não sinto. Rafael se aproximou dela, tomando suas mãos nas suas. Você acha mesmo que o que sente é só gratidão? Eu, não sei. Como posso saber? Você salvou minha vida, Rafael. Salvou a vida da Sofia. Como posso separar meus sentimentos da minha gratidão? Rafael olhou nos olhos castanhos dela, vendo a confusão e vulnerabilidade ali. Posso te contar um segredo? Ele perguntou. Isabela assentiu. Eu me apaixonei por você naquela primeira noite, quando te vi cuidando da Sofia na lanchonete. A forma como você a protegia, como colocava as necessidades dela antes das suas próprias. Naquele momento, eu vi quem você realmente era por dentro, e me apaixonei por essa pessoa. Mesmo eu estando suja e desesperada. Especialmente por isso. Porque vi sua verdadeira força, sua verdadeira beleza. E todos os dias desde então, você só confirma o que senti naquele primeiro momento. Isabela tinha lágrimas nos olhos. Eu tenho tanto medo de estragar tudo. Você é bem-sucedido, inteligente, tem o mundo nas mãos. E eu sou apenas uma menina que você encontrou na rua. Você é uma mulher extraordinária que superou obstáculos que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Você é corajosa, inteligente, compassiva. E está me ajudando a construir algo que vai mudar a vida de centenas de outras mulheres. Rafael ergueu a mão dela até seu rosto, tocando suavemente sua bochecha. Isabela, você não estragaria nada.
Você só fez minha vida melhor desde o dia em que apareceu nela. Então o que fazemos agora? Ela sussurrou. Agora vamos devagar. Sem pressa. Vamos deixar nossos sentimentos crescerem naturalmente, sem pressão de lado nenhum. Rafael se inclinou e beijou suavemente a testa dela. Eu vou esperar o tempo que for necessário até você ter certeza do que sente. 6 meses depois, o programa Mãos que Acolhem foi oficialmente lançado. A cerimônia aconteceu no salão de eventos de um hotel 5 estrelas, com a presença de autoridades, empresários e jornalistas. Isabela, elegante num vestido negro que Rafael havia escolhido especialmente para a ocasião, foi a palestrante principal. Sofia, agora com 1 ano e 3 meses, estava sentada no colo de Rafael na primeira fila, vestindo um vestidinho rosa e aplaudindo toda vez que via Isabela no palco. Há 1 ano, Isabela começou, sua voz firme e clara. Eu estava catando lixo numa rua escura desta cidade, desesperada para encontrar algo que pudesse vender para comprar comida para minha irmã bebê. Eu havia perdido tudo, minha mãe, minha casa, minha esperança. Achava que o mundo havia me abandonado. A plateia ouvia em silêncio absoluto. Mas então alguém parou. Alguém se importou. Alguém viu além da sujeira e do desespero e enxergou uma pessoa que merecia uma segunda chance. Isabela olhou diretamente para Rafael, e ele sentiu seu coração transbordar de orgulho e amor. O programa Mãos que Acolhem existe porque acreditamos que toda mulher merece uma segunda chance. Que toda mãe merece o apoio necessário para dar o melhor de si para seus filhos. Que nenhuma criança deveria crescer na insegurança da rua. Os aplausos foram longos e calorosos. Após a cerimônia, Rafael se aproximou de Isabela, que estava sendo cumprimentada por dezenas de pessoas. Estou tão orgulhoso de você, ele disse quando finalmente ficaram sozinhos. Conseguimos, ela disse, sorrindo radiante. Realmente conseguimos. Conseguimos o quê? Transformar nossa história em algo que pode ajudar outras pessoas. Pegar nossa dor e transformá-la em esperança. Rafael puxou Isabela para seus braços, não se importando com quem pudesse estar olhando. Isabela, ele disse, há algo que venho querendo te perguntar há meses. O que é? Rafael tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Isabela arregalou os olhos. Eu sei que começamos de uma forma pouco convencional, ele disse, ajoelhando-se ali mesmo, no meio do salão de eventos. Eu sei que nossa história é diferente de todas as outras. Mas é exatamente por isso que ela é perfeita. As pessoas ao redor começaram a perceber o que estava acontecendo e se aproximaram, formando um círculo. Você me ensinou o que é amar de verdade. Me ensinou que o sucesso não significa nada se não tivermos alguém para compartilhar. Me ensinou que a verdadeira força vem do coração. Rafael abriu a caixinha, revelando um anel de diamante simples mas elegante. Isabela Santos, você quer se casar comigo? Isabela estava chorando, as mãos cobrindo o rosto. Por um momento que pareceu eterno, ela ficou em silêncio, e Rafael sentiu seu coração parar. Então ela tirou as mãos do rosto, revelando o sorriso mais lindo que ele já havia visto. Sim, ela disse, a voz embargada de emoção. Sim, eu quero. O salão explodiu em aplausos. Rafael se levantou e colocou o anel no dedo de Isabela, depois a beijou como se fosse a primeira e última vez. Eu te amo, ele sussurrou em seu ouvido. Eu também te amo, ela respondeu. Mais do que achava ser possível. Sofia, que havia assistido a tudo do colo de uma das funcionárias do programa, começou a bater palminhas e a gritar Isa. Isa, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Isabela pegou a irmãzinha nos braços e a beijou na bochecha. Ouviu isso, Sofia? Você vai ter um irmão mais velho de verdade. Rafael tocou suavemente o rosto da bebê. Vou cuidar de vocês duas pelo resto da minha vida, ele prometeu. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia íntima na praia. Isabela usou um vestido simples de renda branca, e Sofia foi a florista, espalhando pétalas de rosa pelo caminho com a ajuda de Rafael. Durante os votos, Isabela falou sobre segundas chances e sobre como o amor pode transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em histórias de esperança.
Rafael prometeu ser não apenas marido, mas também protetor e pai para Sofia. 1 ano e meio atrás, Isabela disse, olhando para Rafael através do véu, eu pensei que minha história havia acabado. Que não havia mais nada para mim além de lutar para sobreviver mais um dia. Mas você me mostrou que às vezes os finais felizes vêm disfarçados de novos começos. 3 anos depois do casamento, Rafael e Isabela estavam sentados no jardim de sua nova casa, uma mansão espaçosa nos arredores da cidade, onde Sofia tinha espaço para brincar e eles podiam receber as famílias do programa Mãos que Acolhem para churrascos e festivais. Sofia, agora com 5 anos, corria pelo jardim com um cachorrinho Golden Retriever que haviam adotado no mês anterior. Isabela, grávida de 6 meses de seu primeiro filho com Rafael, a observava com um sorriso sereno. Em que você está pensando? Rafael perguntou, sentando-se ao lado dela na varanda. Em como a vida pode mudar completamente em questão de segundos, Isabela respondeu, acariciando a barriga. Naquela noite, quando você me encontrou catando lixo, se você tivesse passado direto, se não tivesse parado. Mas eu parei, Rafael disse, colocando a mão sobre a dela. Por que estava destinado a parar? Porque você e Sofia eram exatamente o que estava faltando na minha vida, mesmo eu não sabendo disso na época. O programa Mãos que Acolhem havia se expandido consideravelmente. Agora operava em 5 cidades diferentes, havia ajudado mais de 300 jovens mães e suas crianças, e se tornado referência nacional em políticas públicas de assistência social. Isabela havia se tornado uma palestrante reconhecida nacionalmente, contando sua história em universidades, empresas e eventos governamentais. Às vezes ainda não acredito que tudo isso seja real, ela disse, observando Sofia ensinar o cachorrinho a buscar uma bola. Que eu realmente consegui sair daquela situação. Você não apenas saiu, Rafael corrigiu. Você transformou sua experiência em força para ajudar centenas de outras mulheres. Isso é muito mais do que sobreviver, isso é viver com propósito. Naquele momento, Sofia veio correndo em direção a eles, os cabelos castanhos voando no vento, um sorriso enorme no rosto. Isa! Rafa! O Max aprendeu a sentar, ela gritou, referindo-se ao cachorro pelo nome que ela mesma havia escolhido. Que inteligente, Isabela disse, abrindo os braços para receber a menina. E você, minha professora, que ensinou tão bem? Sofia se acomodou no colo de Isabela, automaticamente colocando a mãozinha na barriga da irmã mais velha. Quando o bebê vai nascer? Ela perguntou, como fazia todo dia. Em 3 meses, Isabela respondeu pacientemente. Você vai ajudar a mamãe a cuidar dele? Claro! Eu vou ensinar ele a brincar, a andar, a falar, tudo. Rafael sorriu, observando a interação entre as duas. Sofia não sabia que Isabela era tecnicamente sua irmã, não sua mãe. Para ela, Isabela sempre havia sido simplesmente Giza, a pessoa mais importante do mundo, aquela que a protegia, cuidava, amava incondicionalmente. E quando Rafael entrou em suas vidas, ele naturalmente se tornou Rafa, a figura paterna que ela nunca havia tido. Rafa, Sofia disse de repente, você pode me contar de novo a história de como vocês se conheceram? Era a história favorita dela, que pedia para ouvir pelo menos uma vez por semana. Bem, Rafael começou, puxando Sofia para seu colo também. Era uma noite muito fria, e eu estava voltando do trabalho quando vi a menina mais corajosa do mundo cuidando do bebê mais lindo do mundo numa rua escura. Enquanto Rafael contava a história mais uma vez, Isabela fechou os olhos e deixou sua mente vagar. Às vezes, especialmente em momentos como aquele, ela se permitia imaginar como seria se sua mãe estivesse viva para ver tudo aquilo. Para conhecer Rafael, para ver como Sofia havia crescido, para saber que sua filha mais velha havia encontrado não apenas amor, mas também seu lugar no mundo. Mamãe teria gostado de você, ela disse para Rafael mais tarde naquela noite, quando já estavam deitados. Como você sabe? Porque ela sempre me disse para procurar alguém que me fizesse rir, que me apoiasse nos meus sonhos e que amasse nossa família como se fosse sua própria família. Você faz tudo isso. Rafael se virou para abraçá-la, cuidadoso com a barriga que crescia entre eles. Ela deve estar muito orgulhosa de você. Do que você se tornou, do que conseguiu construir.
Espero que sim. Espero que ela saiba que mantive minha promessa. Que cuidei da Sofia, que dei a ela uma família de verdade. Você fez muito mais que isso. Você deu a ela um lar cheio de amor, oportunidades que ela jamais teria tido, e um futuro brilhante pela frente. Isabela sorriu no escuro. E você me deu a chance de ser mais do que apenas uma sobrevivente. Me deu a chance de sonhar de novo. 2 meses antes do nascimento do bebê, Isabela recebeu um telefonema que mudaria mais uma vez o curso de suas vidas. Isabela, a voz do outro lado da linha era hesitante, quase sussurrante. Sim, quem é? Meu nome é Carla. Carla Santos. Eu sou sua tia. Isabela sentiu o mundo parar. A tia que havia recusado cuidar dela e Sofia anos atrás, que havia oferecido levar apenas a bebê, estava ligando agora. O que você quer? Isabela perguntou, sua voz ficando fria. Eu vi você na televisão semana passada. No programa da manhã, falando sobre o projeto que você criou. Isabela havia dado uma entrevista para um programa nacional, contando sua história e promovendo mãos que acolhem. Eu queria te pedir desculpas, Carla continuou. Pelo que aconteceu há alguns anos. Eu deveria ter ajudado vocês. Por que está ligando agora? Porque tenho algo que pertence a você. Algumas coisas da sua mãe que guardei quando ela morreu. Cartas, fotografias, o diário que ela mantinha. Achei que você gostaria de ter. Isabela sentiu lágrimas começarem a formar em seus olhos. Minha mãe tinha um diário? Sim. Ela escreveu até poucos dias antes de morrer. Tem muita coisa sobre você e Sofia ali. 3 dias depois, Isabela e Rafael fizeram a viagem de 4 horas até a cidade do interior onde Carla morava. Sofia ficou com a babá, pois Isabela não tinha certeza de como a reunião seria. Carla era uma mulher na casa dos 50, com traços que lembravam a mãe de Isabela, mas endurecidos pela vida e pelo que claramente era culpa acumulada. Você cresceu, ela disse quando Isabela desceu do carro. As pessoas tendem a fazer isso, Isabela respondeu friamente. Carla olhou para Rafael, que havia saído do lado do motorista. Este é seu marido? Sim. Rafael. Rafael cumprimentou Carla polidamente, mas Isabela pôde sentir a tensão nele. Eles haviam conversado longamente sobre aquele encontro, e ele estava claramente preparado para defender sua esposa se necessário. Dentro da casa simples de Carla, ela entregou a Isabela uma caixa de sapatos cheia de fotografias, cartas e um caderno de capa azul desgastada. Ela escreveu sobre vocês todo dia, Carla disse. Mesmo quando estava muito doente para fazer qualquer outra coisa, ela escrevia. Isabela abriu o diário com mãos trêmulas. A caligrafia familiar de sua mãe saltou da página, e ela teve que piscar várias vezes para conseguir ler através das lágrimas. 15 de março. Isabela está sendo tão forte. Mais forte do que qualquer jovem de 17 anos deveria ter que ser. Ela me ajuda com tudo, nunca reclama, nunca demonstra o medo que sei que deve estar sentindo. Deus, me dê forças para viver tempo suficiente para ver minha filha feliz. Isabela fechou o diário rapidamente, a emoção sendo demais. Por que você guardou isso? Ela perguntou para Carla. Porque sabia que um dia você voltaria. Ou porque esperava que voltasse. Mas você não quis nos ajudar quando precisávamos. Carla baixou os olhos. Eu tinha medo. Estava passando por problemas financeiros, meu casamento estava acabando, eu mal conseguia cuidar de mim mesma. Quando vocês precisaram de ajuda, eu entrei em pânico e tomei a decisão mais covarde da minha vida. Você queria separar a gente. Porque pensei que seria melhor para Sofia crescer com uma família que tivesse condições. Mas vendo você agora, vendo o que você conseguiu, eu estava errada. Completamente errada. Isabela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a caixa de memórias em suas mãos. Carla, ela disse finalmente, eu não posso fingir que o que você fez não machucou. Houve noites em que Sofia e eu passamos frio e fome, noites em que tivemos medo, e tudo poderia ter sido evitado se você tivesse nos ajudado. Carla sentiu, lágrimas correndo por seu rosto.
Mas, Isabela continuou, eu também sei que guardar rancor só me machuca. E que minha mãe não gostaria que eu carregasse essa amargura. Isabela, Carla começou. Eu te perdoo, Isabela disse. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver em paz. A viagem de volta foi silenciosa no início, Isabela folheando cuidadosamente as fotografias e lendo trechos do diário de sua mãe. Você fez a coisa certa, Rafael disse finalmente. Perdoando ela? Sim. Você é uma pessoa melhor do que eu seria nessa situação. Isabela sorriu e colocou a mão sobre a barriga. Quero que nosso filho cresça vendo que o perdão é possível, mesmo quando dói. Naquela noite, em casa, Isabela leu o diário inteiro. As últimas entradas, escritas quando sua mãe já mal conseguia segurar a caneta, fizeram-na chorar copiosamente. 2 de junho, hoje segurei Sofia pela primeira vez. Ela é perfeita, pequena e frágil, mas perfeita. Isabela chorou quando a viu, não de tristeza, mas de amor puro. Sei que vou partir em paz sabendo que deixo Sofia nas melhores mãos do mundo. Minha Isabela tem o coração maior que qualquer pessoa que já conheci. 4 de junho, está ficando difícil escrever, mas preciso deixar registrado. Isabela, se um dia você ler isso, saiba que você foi a maior alegria da minha vida. Você me deu força quando eu não tinha, esperança quando tudo parecia perdido. Cuidei de você por 17 anos, mas você cuidou de mim muito mais do que eu cuidei de você. Seja feliz, minha filha. Você merece todo o amor do mundo. 3 semanas depois, Isabela entrou em trabalho de parto. Diferentemente do nascimento traumático de Sofia num hospital público superlotado, dessa vez ela estava num dos melhores hospitais particulares da cidade, com Rafael ao seu lado e uma equipe médica completa cuidando dela. Está quase chegando, o obstetra anunciou. Mais uma contração e vamos conhecer seu bebê. Isabela apertou a mão de Rafael com toda a força, e com um último esforço, trouxe seu filho ao mundo. É um menino, o médico anunciou. O choro forte e saudável do bebê encheu a sala, e Isabela desabou em lágrimas de alívio e alegria. Ele está bem? Ela perguntou. Está perfeito, Rafael disse, beijando sua testa suada. Absolutamente perfeito. Quando colocaram o bebê nos braços de Isabela, ela olhou para o rostinho vermelho e enrugado e sentiu seu coração explodir de amor. Oi, meu príncipe, ela sussurrou. Eu sou sua mamãe. Rafael tocou suavemente a cabecinha do filho. Como vamos chamá-lo? Isabela havia pensado em vários nomes durante a gravidez, mas naquele momento, olhando para o bebê, ela soube exatamente qual seria. Gabriel, ela disse. Como um anjo que trouxe boas notícias. Por que você é nossa boa notícia? Quando Sofia conheceu o irmãozinho algumas horas depois, sua reação foi melhor do que Isabela havia esperado. Ele é tão pequenino, ela sussurrou, tocando cuidadosamente a mãozinha de Gabriel. Posso segurá-lo? Claro, Isabela disse, ajudando Sofia a se acomodar na cadeira do hospital. Mas precisa apoiar bem a cabecinha dele. Sofia segurou Gabriel com o cuidado de uma menina muito mais velha, seu rosto irradiando amor e proteção. Oi, Gabriel, ela disse suavemente. Eu sou sua irmã Sofia. Vou cuidar de você para sempre. Isabela e Rafael trocaram um olhar emocionado. A família estava completa. Os primeiros anos de Gabriel passaram num borrão de felicidade. O menino cresceu cercado de amor, com Sofia assumindo o papel de irmã mais velha protetora, Isabela se dividindo entre ser mãe e dirigir o programa Mãos que Acolhem, e Rafael sendo o pai dedicado que sempre sonhara em ser. Quando Gabriel fez 3 anos, Isabela tomou uma decisão importante. Quero ter outro filho, ela disse para Rafael numa noite, depois de colocarem as crianças para dormir. Tem certeza? Tenho. Cresci num lar cheio de amor, mesmo sendo só eu e minha mãe. Depois foi só eu e Sofia por um tempo difícil. Agora temos uma família linda, estável, próspera. Quero dar a Gabriel e Sofia a experiência de crescer numa família grande. E o programa? Está bem estabelecido agora. Temos uma equipe excelente, outros diretores competentes.
Posso tirar alguns meses de licença maternidade sem prejuízo. Rafael sorriu e a puxou para seus braços. Então vamos fazer outro bebê. 10 meses depois, nasceu Helena, uma menininha de cabelos cacheados que parecia uma boneca. Sofia, agora com 8 anos, assumiu o papel de ajudante oficial, sempre pronta para buscar fraldas, preparar mamadeiras ou simplesmente segurar a irmãzinha. Gabriel, com seus 3 anos, inicialmente ficou um pouco ciumento da atenção que Helena recebia, mas logo se adaptou e começou a tratá-la como sua boneca viva pessoal. Minha família está completa, Isabela disse para Rafael numa tarde, observando as 3 crianças brincando no jardim. Sofia estava empurrando Helena num balanço infantil enquanto Gabriel corria atrás do cachorro Max, agora já velhinho mas ainda brincalhão. Está mesmo, Rafael concordou, abraçando-a por trás. Quem diria que tudo começou naquela noite fria, com uma menina corajosa catando lixo para alimentar sua irmãzinha. Às vezes ainda tenho pesadelos sobre aquela época, Isabela confessou. Acordo no meio da noite e preciso verificar se as crianças estão bem, se estão seguras em suas camas. É normal. Você passou por traumas que deixam cicatrizes. Mas olhe o que você construiu a partir daquela dor. Isabela olhou ao redor, a casa linda, as crianças saudáveis e felizes, o programa social que havia ajudado centenas de famílias. Sabe o que mais me orgulha? Ela disse. O quê? Que Sofia nunca vai se lembrar de ter passado necessidade. Para ela, esta sempre foi sua vida. Segurança, amor, uma família unida. E Gabriel e Helena nunca vão conhecer outra realidade. Mas vão conhecer a história. Vão saber que nem todas as crianças têm a sorte que elas têm. E espero que isso as torne mais compassivas, mais gratas. 5 anos depois, Isabela estava no palco de um grande auditório em Brasília, recebendo uma condecoração do governo federal pelo trabalho desenvolvido com o programa Mãos que Acolhem. Isabela Mendes, o ministro anunciou, por sua dedicação incansável em transformar vidas e criar oportunidades para jovens mães em situação de vulnerabilidade, recebe a Ordem do Mérito Social. A plateia se levantou em aplausos. Na primeira fila, Rafael filmava tudo com o celular. Ao lado dele Sofia, agora com 13 anos e já uma adolescente linda e inteligente, segurava Helena no colo, enquanto Gabriel, com 8 anos, aplaudia entusiasmadamente. No discurso de agradecimento, Isabela não conseguiu conter a emoção. Há 15 anos, ela começou, eu era apenas uma menina assustada, sem perspectivas, sem esperança. Se alguém me dissesse naquela época que eu estaria aqui hoje, recebendo esta honraria, eu não teria acreditado. Ela olhou para sua família na plateia. Mas a vida tem uma forma misteriosa de nos surpreender. Às vezes, nossos momentos mais escuros são apenas o prólogo dos capítulos mais brilhantes de nossas histórias. Após a cerimônia, em casa, Isabela colocou a medalha numa caixa junto com outras lembranças importantes, algumas fotografias antigas dela com a mãe, o diário que Carla havia devolvido, a certidão de nascimento de Sofia, sua certidão de casamento com Rafael. Mamãe, Sofia disse, entrando no quarto, posso perguntar uma coisa? Claro, amor. Você já se arrependeu? De ter me criado em vez de ter me dado para adoção quando era mais nova. Isabela parou o que estava fazendo e olhou para a filha, porque era assim que pensava em Sofia, como sua filha, não como irmã. Sofia, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você me deu propósito, me fez crescer, me ensinou o que é amor incondicional. Jamais, nem por um segundo, me arrependi de qualquer sacrifício que fiz por você. Sofia sorriu, mas Isabela percebeu que ainda havia algo a incomodando. O que mais está te preocupando? É que, algumas amigas na escola ficam fazendo perguntas sobre nossa família. Dizendo que é estranho eu chamar você de Isa em vez de irmã, que é estranho eu chamar o Rafael de pai sendo que ele não é meu pai biológico. Isabela sentou na cama e puxou Sofia para se sentar ao lado dela. Sofia, família não é definida por DNA. Família é definida por amor, cuidado, proteção, presença. O Rafael pode não ser seu pai biológico, mas ele esteve presente em todos os momentos importantes da sua vida desde que você tinha 1 ano. Ele te ensinou a andar,
te levou para a escola no primeiro dia, te consolou quando você caiu de bicicleta. Se isso não é ser pai, eu não sei o que é. E você? Eu posso ter nascido como sua irmã, mas te criei, cuidei de você quando estava doente, ajudei com a lição de casa, te ensinei sobre a vida. Se isso não é ser mãe, eu não sei o que é. Sofia se encostou no ombro de Isabela. Eu sei. É que às vezes as pessoas de fora fazem a gente questionar coisas que são óbvias para a gente. As pessoas de fora não viveram nossa história. Não sabem o que passamos juntas, quanto lutamos uma pela outra. Deixe elas falarem. Nós sabemos quem somos. Naquela noite, durante o jantar em família, Sofia fez um anúncio. Eu decidi o que quero ser quando crescer. O que é? Rafael perguntou. Quero trabalhar no Mãos que Acolhem. Quero ajudar outras famílias como a Isa ajuda. Isabela sentiu os olhos se encheram de lágrimas. Tem certeza? Tenho. Cresci vendo o trabalho que vocês fazem, vendo como podem mudar vidas. Quero fazer parte disso. Gabriel, sempre prático, perguntou, mas você não tem que estudar muito para isso. Vou estudar psicologia na universidade, Sofia respondeu. E depois fazer uma especialização em assistência social. E eu, Helena perguntou, não querendo ficar de fora. O que eu posso fazer? Você pode ser o que quiser, princesa, Rafael disse. Médica, advogada, professora, empresária. Ou continuar o programa quando vocês ficarem velhinhos, ela disse, fazendo todos rirem. Mais tarde, quando as crianças já estavam dormindo, Isabela e Rafael conversaram sobre os planos de Sofia. Ela tem certeza do que quer, Rafael disse. Tem. E isso me deixa tão orgulhosa. Ver que ela cresceu com valores sólidos, que quer usar sua vida para ajudar outros. Ela aprendeu isso com você. Aprendeu com nós dois. Você também é um exemplo para ela, Rafael. Você poderia ter usado seu sucesso apenas para si mesmo, mas escolheu compartilhar, escolheu fazer a diferença. Nós fizemos a diferença juntos. Isabela se aconchegou nos braços do marido. Mesmo depois de todos aqueles anos, ela ainda sentia borboletas no estômago quando ele a abraçava. Você se lembra daquela primeira noite? Ela perguntou. Quando você me levou para a lanchonete? Lembro de cada detalhe. Eu estava tão assustada. Não apenas de você, mas da vida, do futuro, de tudo. E agora? Agora eu não tenho medo de nada. Não quando tenho você e nossas crianças ao meu lado. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Eu te amo, Isabela. Hoje mais do que ontem, mas menos do que vou te amar amanhã. Eu também te amo. Para sempre. 15 anos se passaram desde aquela noite fria quando um jovem empresário encontrou uma menina desesperada catando lixo numa rua escura. Agora, Isabela e Rafael Mendes eram um dos casais mais respeitados da cidade, não pelo dinheiro que tinham, mas pelo trabalho social que desenvolviam. O programa Mãos que Acolhem havia se tornado nacional, com filiais em 15 estados brasileiros. Milhares de jovens mães haviam sido ajudadas, milhares de crianças haviam crescido em lares seguros graças à iniciativa que começou com a própria experiência de Isabela. Sofia, agora formada em psicologia, havia se tornado diretora adjunta do programa aos 26 anos. Gabriel, aos 21, cursava administração e já demonstrava o mesmo espírito empreendedor do pai, mas sempre com foco social. Helena, aos 18, estava no primeiro ano de medicina, sonhando em se tornar pediatra para cuidar das crianças atendidas pelo programa. Naquele dia especial, Isabela estava no mesmo local onde tudo havia começado, a esquina onde Rafael a havia encontrado 15 anos antes. Mas agora, em vez de sacos de lixo, havia uma pequena praça com bancos, árvores e um playground. E no centro da praça, uma placa. Praça Isabela Santos Mendes, em homenagem a uma mulher que transformou sua dor em esperança para milhares de outras mulheres. A cerimônia de inauguração estava acabando. O prefeito havia feito um discurso, Isabela havia falado brevemente, agradecendo a homenagem mas lembrando que o verdadeiro mérito pertencia a todas as mulheres que haviam tido coragem de recomeçar.
Agora, enquanto as pessoas se dispersavam, Isabela e Rafael permaneceram ali, observando suas 3 crianças, já adultas, brincarem com as crianças do bairro no playground novo. Quem diria, Rafael disse, que neste exato lugar, 15 anos atrás, nossa história começaria. Nossa história começou muito antes disso, Isabela corrigiu. Começou quando minha mãe me ensinou a ser forte. Quando ela me fez prometer que cuidaria da Sofia. Quando você decidiu ser uma pessoa que se importa com os outros. E continua até hoje. E continuará através de nossas crianças, e dos filhos delas, e de todas as famílias que ajudamos ao longo dos anos. Isabela olhou ao redor da praça, vendo crianças brincando, mães conversando nos bancos, famílias compartilhando momentos simples mais preciosos. Sabe o que mais me emociona? Ela disse. O quê? Ver que este lugar, que um dia foi palco do meu momento mais desesperador, agora é um lugar onde famílias criam memórias felizes. Rafael a puxou para mais perto. Isso é o que você faz, Isabela. Transforma lugares sombrios em lugares de luz. Nós fazemos isso, ela corrigiu. Sempre foi nós. Enquanto o sol se punha sobre a cidade de São Paulo, a mesma cidade que havia sido palco tanto do desespero quanto da redenção de Isabela, a família Mendes caminhou junta para casa. 3 gerações unidas pelo amor, pela superação e pela certeza de que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há esperança de um recomeço. E em algum lugar da cidade, naquela mesma noite, outra jovem mãe desesperada talvez estivesse passando pelo momento mais escuro de sua vida, sem saber que existia um programa criado especialmente para ela, por alguém que havia estado exatamente na mesma situação anos antes. A história de Isabela e Rafael havia se tornado muito mais do que uma história de amor. Havia se tornado uma fonte de esperança para milhares de pessoas, uma prova de que os finais felizes são possíveis, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto caminhavam para casa, de mãos dadas depois de tantos anos juntos, Isabela sussurrou uma oração de gratidão pelos caminhos tortuosos da vida que haviam levado ela e Rafael um ao outro, e por todas as vidas que haviam conseguido tocar ao longo do caminho. Porque às vezes, as melhores histórias começam nos momentos mais improváveis, com pessoas dispostas a parar, se importar e fazer a diferença na vida de um estranho. E às vezes, essas histórias se transformam em legados que duram para sempre. E aí, gostou dessa história? Agora eu quero saber de você, de onde você está assistindo o vídeo. Conta aqui nos comentários, vou adorar saber. Ah, e não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que vêm por aí.